seja bem-vindo ao primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é professora Priscila Moraes, sou docente no cursos de Engenharias e Administração. Em nome do Unisalesiano, do nosso coordenador, professor Nelson, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente transformadora e para quem pretende estar em constante evolução. Não é mesmo, professora Carol? Que evento fantástico que o Unisalesiano está promovendo. Então, Pri, que evento bacana trazer um pouco aí da prática, né, para a sala de aula, mostrar um pouco para os nossos alunos aí o quão grande é lá fora e o quanto a gente pode proporcionar aí de caminhos e de conhecimento. É um prazer estar aqui de novo com vocês e estar trabalhando aí com os nossos alunos da engenharia elétrica e mecatrônica. Inclusive, Carol, o palestrante de hoje, que a gente assim teve muita dificuldade para encontrar o palestrante de hoje, nosso coordenador Nelson passou para a gente uma missão impossível, né? Só que como os alunos do Unisalesiano são os melhores, a gente tem um aluno aqui, que é o Tomás Fernandes Bachiega, do primeiro ano de Engenharia Elétrica. O Tomás já usa o networking, aquilo que a gente sempre fala na sala de aula, né? Networking é tudo, para fazer contatos profissionais, para conseguir palestrantes para os eventos, e ele trouxe nada menos do que o tio, lá da Embraer, Carol. Somos um engenheiro lá da Embraer. Olá, Tomás, tudo bem? Oi, Pri. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui falando pelos alunos. É uma grande honra. Queria agradecer também meu tio, que nunca fazia um tempo que eu não tinha contato com ele, né? Chegar do nada pedindo as coisas assim. Muito obrigado por ter comparecido. E é isso aí. Vai ser uma palestra incrível, sem dúvida. Eu conheço ele, é uma grande inspiração minha para seguir na área da engenharia. E ele é genial. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir tirar proveito dessa palestra. A todos nós, Tomás, sem dúvida nenhuma. Então, antes da gente chamar o nosso palestrante do evento de hoje, eu vou falar um pouquinho do currículo dele. É com muito orgulho que contamos com o engenheiro sênior de software embarcado da Embraer, atuando no projeto de aeronave militar cargueira, o Fábio Bachiega, formado em engenharia elétrica pela Unesp, campus Ilha Solteira, com mais de 10 anos de experiência em design de produtos, desenvolvimento, suporte on-site, testes, realizando requisitos e gerenciamento de fornecedores, como engenheiro de sistemas. Experiência com o desenvolvimento de software embarcado, do requisito ao código, bem como os processos de certificação de software regidos pelo DO 178. Atuação no desenvolvimento de produtos eletrônicos desde o projeto, diagrama /PCB, testes de campo e laboratório até a entrega do produto, de acordo com as necessidades do cliente, gerenciamento de requisitos. Amplo suporte no solo para a produção de aeronaves, sendo responsáveis pelos componentes da aviônica do KS-390, trabalhando em conjunto com o processo de qualidade para resolver descobertas de produção não planejadas. Fábio, é um imenso prazer tê-lo conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pode ter. Muito obrigado. Muito obrigado. O prazer é meu também. É só uma correção, é KC-390. Falei errado, pode me corrigir. Né, KC-390, provavelmente ele já viu na mídia, né, porque ele está ajudando no transporte dentro do Covid, a transportar material, oxigênio, fez algumas missões já, porque ele está em operação inicial com a Força Aérea Brasileira. Tá? Ainda está em desenvolvimento até o certificado de tipo final dele, mas atualmente ele já está operando pela Força Aérea. Tá? Então, agora a gente gostaria de ouvi-lo, tá? A gente vai fechar nossas câmeras, Fábio, a câmera é toda sua. Tá, ok.
O objetivo dessa palestra hoje é fazer uma apresentação inicial à arquitetura de drones, né? E eu vou mostrar uma arquitetura básica, meio generalista do que nós temos, né? Sobre drones. Deixa eu ver se eu vou compartilhar minha tela. Estão vendo o diagrama? Sim, perfeito. Tá. Aqui é um diagrama de bloco generalista, né, sobre arquitetura de drones. Eu vou falar dos principais componentes que compõem um drone. Um drone de modo geral, mas aqui, como ele não tem superfície de controle, eu vou trabalhar principalmente de quadrirotor, que são os drones mais comuns que as pessoas veem hoje em dia. Tá? Eu separei em blocos, porque dependendo da arquitetura, esses blocos são separados dentro do hardware, né? Então, você tem, vou começar pela parte vermelha, que é o sistema de potência, uma placa um controlador de carga, junto com a bateria, e normalmente a bateria íon lítio ou íon polímero tem um sensor de carga e temperatura dentro da bateria, porque a carga dela tem que ser microprocessada, porque se você exceder muito a temperatura, esse tipo de bateria tende a estufar. Tá? É o mesmo gerenciamento de bateria que tem nos celulares. Então, já viram na mídia aí que celulares estufando e até pegando fogo, por causa do mau gerenciamento desse controlador de carga. Tá? Tecnologia de bateria, hoje em dia, não teve muito avanço. No passado, era chumbo ácido muito rudimentar, depois passou para níquel-cádmio, que tinha o fator memória, e hoje é o íon lítio, ou polímero, que não tem o fator memória, mas a autonomia ainda não é tão boa quanto se espera, né? Então, se você tiver uns sistemas atuais, uma carga de um drone médio, ele dura uns 15 minutos de autonomia. Isso falando do drone comercial, né? Dentro da bateria, do conjunto da arquitetura do drone, a gente tem sensores. Sensor, o pessoal chama de IMU, né, sensor inercial, mas quando você diz IMU, você fala de acelerômetros, girômetros e, em casos menos sensíveis, você utiliza o magnetômetro. Então, aqui são três eixos, XYZ, 3 eixos dos giros, XYZ, e o 3 do magnetômetro XYZ. Também é comum ter um pitot, que é um sensor de pressão, que mede pressão estática e pressão dinâmica. Acelerômetro. O acelerômetro, o girômetro, são comumente utilizados os MEMS, que é microeletromecânico, são sensores à base de silício mesmo, com a tecnologia mais barata. Também é comum ter todos esses sensores em celulares. Os acelerômetros, como o nome diz, eles são responsáveis por medir a aceleração. Então, aceleração XYZ longitudinal, normal e lateral. Os girômetros, aqui é uma diferença de nomenclatura entre girômetro e giroscópio. As pessoas comumente dizem giroscópio, mas o giroscópio ele mede uma grandeza diferente do girômetro. E normalmente o que se encontra é girômetro. O giroscópio, ele mede ângulo, né? E o girômetro mede velocidade angular. Então, um mede graus e esse daqui ele mede graus por segundo, que é a velocidade angular nos eixos, velocidade de rotação em cada eixo, né?
O magnetômetro mede o campo magnético da Terra. É uma bússola, realmente é uma bússola eletrônica, tá? Então ele mede o campo magnético. Nos 3 eixos você consegue determinar o norte magnético, né, nesse caso. O pitot, sensor de pressão, então você mede pressão estática e pressão dinâmica. Pressão estática você usa para determinar a altitude, com base na altitude barométrica, e o sensor dinâmico você usa para medir a velocidade do vento, né, o airspeed. Normalmente, se vocês forem procurar na literatura, vai estar tudo os nomes em inglês, e não é comum ter um nome traduzido. Indo para o outro lado. Então você tem, normalmente o sistema tem sensor e na outra ponta você tem o controlador. Tá? O quadrirotor, o nome diz, né, são 4 rotores, então você tem 4 controladores de velocidade de rotor do motor. Porque eles são os únicos componentes em que você consegue fazer manobra de um quadrirotor. Ele não tem asa, não tem superfície, aileron, profundor, leme, nenhum desses componentes. Então você consegue fazer toda a movimentação por diferença de velocidade, obedecendo um princípio parecido com o do helicóptero, né? Junto disso, a maioria também possui um gimbal, que são estabilizadores. Normalmente é utilizado porque o drone tem alta dinâmica, faz muita manobra por segundo, e então você tem que ter alguma coisa estabilizada para você conseguir ter, normalmente, a câmera acoplada para fazer um take ou uma gravação sem toda a vibração e todo o comportamento que o drone desempenha. Tá? Junto você tem a radiofrequência. Radiofrequência é a parte que emite ou recebe onda eletromagnética. Eu coloquei o GPS na radiofrequência porque quando você faz o projeto da arquitetura, o hardware, o caminho da antena do GPS tem que ser o mínimo possível até o receptor do GPS que está aqui dentro. Pode acontecer do receptor GPS estar dentro do controlador, microcontrolador. O microcontrolador, ele engloba vários componentes, então você pode ter um receptor GPS dentro deles. O celular, por exemplo, o receptor atualmente é dentro do microcontrolador. Mas o ideal é você ter uma trilha reta e menor possível entre esses caras, porque um dos requisitos de funcionamento da frequência do GPS é ser próximo de menos 160 dBm. Isso é abaixo do ruído térmico que você tem. Porque como ele é global, o requisito é que ele não pode influenciar ninguém ou inadvertidamente, né? E você tem o Wi-Fi, que faz a comunicação entre o controle do operador e o drone. E no meio disso tudo você tem o microcontrolador, que ele engloba CPU, memória, gerenciamento de I/O. Normalmente, dentro do microcontrolador, é comum você ter um sistema de tempo real, um RTOS. O RTOS tem toda uma seara de particularidades dentro da programação. Uma delas é o tempo. A principal é o tempo. Então, todas as atividades que você faz dentro do sistema de tempo real, você tem que ter em mente o tempo. Por quê? Porque o drone, ele está voando. Ele tem que estar voando. Ele tem que se manter no ar. Ele tem que se manter equilibrado e ele tem que responder os comandos do operador. Ele não pode parar, por exemplo, para fazer um rearranjo da memória, atender uma solicitação, fazer rotinas
rodar um antivírus, por exemplo, dentro do sistema. Tá? Dentro do controlador, de um sistema de tempo real, é comum você ter esses três componentes, que são as leis de controle. O que são as leis de controle? Lei de controle, dentro da engenharia elétrica, você tem controle linear, que são as funções de transferência que modelam o sistema real. Então, se você tem um modelo da resposta em frequência do drone, dado as entradas, então você tem as entradas, que são os sensores. Com os sensores, você tem uma saída, que é o comportamento, e dentro disso você tenta minimizar um erro aplicando o controlador. Então, o que é minimizar o erro? É ficar estabilizado, manter uma altitude, manter uma atitude. Então, altitude é altura, atitude é o posicionamento do drone em relação a algum referencial, normalmente o solo. A atitude é o que em inglês é o roll, pitch e o yaw, ou heading. Em português é arfagem, guinada e rolamento. Então, isso atitude, então, é como o drone está em relação a algum referencial. Aí você tem, em alguns casos, os drones mais baratos não têm um navegador, que o navegador, resumidamente, seria o Waze do drone. Então, você tem coordenadas em que você quer que ele obedeça, ou alguma coisa, ou alguém. Tem muito drone comercial que segue uma pessoa, ou segue uma pulseira, ou segue o rádio, né? Então, você tem um padrão de voo que você quer que ele siga. Então, você controla ele, você sabe como que ele está, e você tem um padrão que você vai voar. Você quer que ele voe. E quem dita como que você vai voar é o piloto automático. O piloto automático pega a lei de controle e tenta influenciar a lei de controle para que ela obedeça ao navegador. Então, é normal ter o que chama de diretor de voo, flight plane. O flight plane vem do navegador, para você chegar num resultado desejado. Tá? Junto de tudo isso, você tem a carga útil. A carga útil é tudo o que você tem dentro do drone que não é o que o drone precisa para se manter. Então, são todas as outras, exceto todas as outras partes. É normal utilizar carga útil, uma câmera, ou uma câmera infravermelho, sensor de temperatura, radar altímetro, lidar, tem muito que é o lidar, é o radar laser, né? Muito carro autônomo utiliza. Então, esses são os componentes macros. E agora, falar das particularidades. Particularidades é o seguinte: dependendo do tamanho do Vant, o que é um tamanho? A ANAC tem uma classificação, até 25 quilos é um drone de classe 3, que eles chamam, então seriam os drones menores, né? Mas aí você fala, nossa, mas 25 quilos é muito, um drone muito grande. Não é um drone muito grande. Drone muito grande é na faixa de toneladas. Estão vendo a minha tela? Perfeito, Fábio. A gente ouve bem e visualiza bem sua tela. Tá. Esse daqui é um dos primeiros drones. Esse daqui é o Raptor, da Força Aérea Americana. Esse daqui é operado pela... Sim? A gente só tá vendo o PDF. Ah, só tá vendo o PDF? Isso. Só um minuto, então. Vamos ver. Pronto, né? Sim, pronto. Tá.
Esse é o Raptor, foi um dos primeiros drones militares da Força Aérea Americana. Esse daqui, no caso, é UK, Royal Air Force. Esse daqui é o tamanho de uma pessoa, então esse daqui é na faixa de toneladas. Lógico que ele não usa bateria, tem todo um sistema de controle, e a arquitetura, apesar da arquitetura ser bem mais robusta, ele tem praticamente os mesmos componentes do que dito nesse tipo de arquitetura, tá? Quando o drone é muito grande, o que é comum fazer é você separar todas essas caixinhas em locais segregados. Segregado é um longe do outro. Por quê? Sistema de potência, normalmente, é bastante corrente, bastante tensão. Bruscas alterações de corrente e de tensão geram ondas eletromagnéticas, onda eletromagnética que passa por um fio gera corrente, isso gera interferência. Então, o sistema de potência pode interferir numa radiofrequência ou no sensor, principalmente nesses dois casos. Então, é comum do sistema de potência ser segregado e a transferência do sistema de potência para o controlador também ser segregado. Por quê? Porque o controlador, os motores são os maiores demandantes de potência para fazer manobra e mesmo para sustentar a aeronave, o drone, no caso. Então, esses casos. Radiofrequência também. Normalmente, esses caras aqui até tem um shield, uma proteção. Se você pegar a placa de circuito impresso, você vai ver uma capa de metal em cima deles, ou a própria placa tem várias camadas, e a camada de cima é um terra total. Feito isso para ter o mínimo de interferência possível, mesmo porque o microcontrolador tem alta frequência, né? Megahertz, gigahertz no caso, e isso também vai influenciar e atrapalhar esses sensores. Os sensores também são altamente sensíveis e dependentes de uma boa alimentação e de uma boa captura de alimentação. Se você for utilizar motor de passo, que normalmente se utiliza em aeromodelos, né? Eles têm a modulação PWM, que é controlador por pulso, né? Modulado em pulso. Essa frequência, essa modulação é muito sensível. Em vários dos testes que eu tive, você tinha muito ruído de fundo, então isso se traduz em vibração no motor. Então, um jeito de você isolar isso é fazer fora e também utilizar um componente chamado acoplador óptico. O acoplador óptico, você consegue ter uma alimentação própria para eles e você faz a transferência de sinal via sinal luz deles, né? O sensor controlador. Bom, a arquitetura basicamente é isso. Um outro ponto que é interessante falar é sobre a parte de regulamentação e operação de drones, tá? Dentro do Brasil, nós temos a ANAC, que é uma agência reguladora civil de aviões. Todo o trabalho passa pela regulamentação de agências, e os drones são regulamentados. O que é isso? Dependendo da categoria de drone, que é basicamente o peso do drone, você tem que obedecer a uma regulamentação estrita. Se você não obedecer, isso às vezes é até crime, tá? Então, ele dita que o regulamento brasileiro, você tem que obedecer às normas. Aqui, ó. Ele fala que é modelos aeronaves não tripuladas, recreação e lazer, pelas 2 tipos de modelos, até 30 metros, ponto céu no índice ou não, de operação, cada piloto remoto pode operar um equipamento por vez. Atualmente,
eles estão com uma regulamentação para operar vários equipamentos por vez. Se vocês viram na abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, vários equipamentos, vários drones por vez foi o que eles utilizaram para fazer aqueles desenhos no céu. Obviamente, controlado por um computador, não é um operador. Tá? E a regulamentação deles é baseada no peso. Então, até 250 gramas, não precisa de cadastro junto à ANAC, e acima de 250 gramas você tem que fazer cadastro na ANAC e gerar uma matrícula para ele. O que acontece é que antigamente todos os drones que geravam matrícula, toda vez que você ia voar o drone, você tinha que entrar na ANAC e fazer uma solicitação com um plano de voo e imprimir esse documento para só assim, no horário que você estipulou, no local que você estipulou, você poder voar o drone. Senão, podia vir a polícia, se você não tivesse isso, apreender o drone e provavelmente aplicar uma multa ou até te prender. Tá? Hoje, no site, o classe 3 não precisa, classe 1 ou 2 são os maiores, classe 3 é até 25 quilos. Tá? Então, ele não precisa da regulamentação nem do plano de voo, mas você tem que ter o cadastro e você tem que obedecer algumas regras. Por exemplo, você não pode voar perto de pessoas que não estão cientes que há um voo de drone no local, até 30 metros da onde você está operando. Se as pessoas derem anuência, nenhum problema, você pode voar, mas se você não fizer isso, se alguém reclamar, você está incorrendo uma contravenção. Né? Vou pegar a especificação de um drone comum, um Phantom, o Phantom 4, para vocês verem aqui. Ele tem 1.375 gramas, né? É um drone razoavelmente comum de se ver com as pessoas operando. Já vi várias pessoas. Ele opera resistência ao vento 10 metros por segundo. E há um ponto interessante aqui, GPS e GLONASS. O que é o GLONASS? O GLONASS é o sistema de posicionamento global russo. Tá? O GPS é o sistema de posicionamento global americano. A diferença dos dois são os satélites que eles utilizam, e normalmente todos os sistemas têm o GLONASS porque existe uma regulamentação russa que todo equipamento que possua localização global, se não for o GLONASS, se não tiver o GLONASS, a opção de GLONASS, ele é taxado em 25% a mais. Tem imposto dentro dessa categoria, se você for operar no... Então, se você olhar todos os celulares, hoje em dia, eles têm GLONASS por causa desse imposto que eles não querem pagar, né? Dentro disso, da controlador, eu acho que foi basicamente isso. Tem alguma dúvida? Tranquilo até aqui, Fábio. Depois a gente também vai ter a etapa das perguntas, ok? Tá bom. Eu não sei se você quiser fazer a pergunta agora, fica à vontade. Você abriu a câmera, o Tomás, não sei. Não, se tiver mais explicação, pode continuar. Depois eu posso. Dentro da... Oi? Está ficando bem claro para a gente ouvir da forma que você está colocando, Fábio. Mas, sim. Quando você acabar a sua apresentação, a gente já se organizou, aí eu passo a palavra para o Tomás, que vai fazer as perguntas representando o pessoal das engenharias, mecatrônica, elétrica e engenharia mecânica. Depois a professora Carol representando os professores. Como o nosso tempo é bem curto, então a gente teve que organizar dessa forma, 2 perguntas. Eu vou só uns últimos pareceres assim. Algumas operações que a gente utiliza o drone atualmente. Então, o drone utilizado na indústria elétrica
com uma câmera infravermelha, né, para fazer inspecionamento de fuga de corrente dentro de linhas de alta tensão. Antigamente isso era feito com helicóptero, então é um custo muito maior. Hoje você consegue colocar um drone, o drone tem inspecionamento, porque geralmente onde você tem fuga de corrente, você tem uma alta temperatura e isso na câmera infravermelha fica destacado, tá? Você consegue utilizar o drone na agricultura para fazer mapeamento de solo. Em alguns casos você também consegue ver a produção, acompanhar a produção, para tentar estipular produção versus o local. Você também faz, Petrobras utiliza para inspecionamento de oleoduto, procurando vazamento, junto de outros sistemas, porque você tem sistema, eles chamam até de porco, né, de pig, que é um equipamento que vai dentro do oleoduto para fazer inspecionamento. Então você pode fazer dois sistemas ao mesmo tempo. Você tem gravações, ultimamente utiliza-se muito para gravação. Os motivos não nobres, né? O próximo eu acabei mostrando o Raptor, que foi um dos primeiros, né? Que é a guerra. Você tem muito uso de ataque por drone. No jornal tem muito dos Estados Unidos fazendo ataque no Afeganistão de drone, que é um jeito, perdão da palavra, é mais barato para eles. Mas a operação tem algumas estudos na construção civil de enxames de drone. Eles estão estudando coordenações e enxames de drone. São microdrones. Imagina um drone capaz de conseguir carregar um tijolo. Ok, não é muito, mas se você coloca 1000 drones, são 1000 tijolos sendo carregados ao mesmo tempo. Então você consegue colocar 1000 tijolos numa frequência e numa velocidade assombrosa dentro de uma construção civil. Isso é um estudo que está acontecendo. E o voo coordenado de drone, você vê muito em apresentações, fazendo tipo hologramas no céu, que é muito comum hoje, né? Bom, eu acho que é isso. Não sei se... Legal, Fábio. Então agora, pessoal, a gente vai passar para a parte das perguntas. O aluno Tomás Fernandes, ele vai representar os alunos das engenharias. Tomás, fique à vontade para a sua pergunta. Posteriormente, após a resposta do Fábio, a professora Carol fará a sua pergunta. Certo. O senhor comentou um pouco sobre a parte da bateria dos drones, que ela acaba limitando bastante grande parte dos drones acessíveis ao público, né, que são os de menor porte. O senhor acha que com a procura desesperada do setor automotivo por uma bateria mais eficiente, a indústria de arquitetura dos drones tem um grande salto, ou existe alguma barreira maior a ser ultrapassada? A bateria elétrica, já faz séculos que nós temos esse problema, tá? Se você olhar a indústria automotiva, o motor de explosão é posterior ao motor elétrico. Primeiro houveram os carros elétricos, e o carro elétrico foi abandonado por causa do motor a explosão. Naquela época era bateria de chumbo ácido, que há séculos era utilizada, 2 placas de metais diferentes com um meio ácido no meio, né? Hoje em dia você tem muito mais cargas e a indústria automobilística, né, no caso principalmente a Tesla, está tendo uma demanda muito grande de bateria e eles estão colocando muito dinheiro para fazer essa tecnologia, né? Não sei se vocês têm conhecimento, a Tesla tem uma outra indústria que chama Gigafactory, no meio, acho que é no Texas, tá? Uma fábrica totalmente especializada em bateria, e eles falaram que desenvolveram tecnologias novas para enrolar o componente da bateria. Então, maiores cargas, tem muita pesquisa no grafeno. O grafeno está há décadas
o principal problema do grafeno é ser em larga escala. Então, você usar cátodos ou componentes de grafeno melhora a carga. Casos que o pessoal utilizou são minutos de carga ao invés de horas, e retém por mais tempo, e você consegue utilizar por mais tempo. E a bateria, a tecnologia de bateria foi muito arcaica. Agora eles estão investindo muito, toda a União Europeia está partindo para o carro elétrico, então provavelmente a quantidade de dinheiro que eles vão colocar nisso vai ser muito grande nos próximos anos, e as tecnologias são parecidas. Se você olhar o método de construção da bateria do Tesla, são microcomponentes, são células. Toda bateria que a gente usa hoje são células. Se você utilizar, não é vantajoso usar uma célula muito grande, porque se houver um defeito numa célula muito grande, você tem uma explosão muito grande. Então, você coloca microcélulas para você ter uma segurança maior. Então, se você olhar a construção da bateria da Tesla, é do tamanho de uma pilha grande. Você empilha várias em séries e utiliza isso para fazer uma bateria maior. Tendo em vista que esse tipo de tecnologia vai evoluir, provavelmente os drones vão se beneficiar muito disso, desse tipo de tecnologia. Então, é provável que esse salto aconteça, só que aí você tem sempre o trade-off. É igual na ciência da computação. Você aumenta o hardware, logo o programa usa mais hardware. Então, você vai ter... O drone está todo mundo acostumado a usar ele por 15, 20 minutos. Então, você faz um motor mais forte, coloca mais peso, aumenta muito as funcionalidades deles em detrimento da bateria. Dependendo da operação, é totalmente razoável. Você tem baterias avulsas, pousa o drone, troca a bateria e faz isso de novo. Lógico que quando você tem operação no mar, por exemplo, você não pode parar o drone para trocar a bateria, mas aí são drones maiores com tanques de combustível. No caso, o Raptor é na faixa de tonelada. Certo. Muito obrigado pelo esclarecimento. Bom, adorei sua resposta, Fábio. Eu sou uma aspirante a esse estudo em baterias. Eu, há 2 anos, em congressos internacionais, 2 anos atrás, que eu participei de congressos internacionais, é o que a gente está esperando. Esse melhoramento das baterias para que a gente consiga aí, armazenar energia, né? Que a gente não armazena. Eu tô esperando o grafeno. Eu também estou um pouco confiante com o grafeno, eu vi bastante estudos sobre isso, mas como você falou, ainda tem suas limitações. Não, o problema do grafeno é produção. Produção? Produção. Eles não conseguem produzir em larga escala? Não. Processo muito complicado, por enquanto. Ainda é muito complicado, né? E assim, as baterias, ela vai revolucionar se a gente ter elas em larga escala, como você falou, isso no sistema elétrico de potência, já está tendo vários estudos aí. E eu queria saber um pouco de como estão os estudos dentro do Brasil para drones, assim, dentro da Embraer, né? Porque não sei se você pode falar sobre isso, mas infelizmente, a gente vê uma compra muito de produtos internacionais, principalmente nessa parte de eletrônica. Hoje, as empresas de painel fotovoltaico, a gente sempre vai buscar no exterior, porque a gente não consegue concorrer financeiramente com elas, assim. Hoje, a gente fabrica drone pequeno, a gente só fabrica drone de grande porte. Como que é isso, assim? Isso é um problema mundial, porque nós e nem o resto do país, do mundo, né, consegue concorrer com a China, com a mão de obra da China. E para fazer o painel fotovoltaico, você tem que fazer muitos outros passos anteriores. Então, para fazer um drone, você tem que fazer uma bateria, mas aí você tem que fazer o microcontrolador. O microcontrolador precisa de silício, indústria de chip de silício, indústria de PCB. É uma cadeia grande para você chegar nisso. Dentro da Embraer,
que eu tenho conhecimento, nós temos a Embraer X, que faz o desenvolvimento do carro, do veículo aéreo autônomo, né? Em parceria com a Uber, tem para fazer transporte de passageiro. Então, seria um drone razoavelmente grande que comporta um passageiro para fazer translados dentro de uma cidade. Hoje em dia, em São Paulo, você pegar São Paulo, tem muito táxi aéreo, que é por helicóptero. Isso é um preço extremamente elevado. Se você conseguir reduzir isso a uma fração, você aumenta muito o público e o trânsito de São Paulo, se você fazer um translado da Zona Norte para a Zona Sul, né, próximo do Morumbi, você demora 2 horas e meia em dia normal. 1h30, 2 horas e meia, depende muito do trânsito. Se você pegar isso, um transporte aéreo, 20 minutos, meia hora, você consegue fazer isso. Então, não vai atender todo mundo num primeiro momento por causa do custo, mas vai atender uma grande parcela da população e é um grande movimento de várias empresas médias que existem no planeta. Tá? Muitas empresas, eu falo muitas empresas mesmo, estão tentando desenvolver um carro voador com a finalidade de táxi aéreo. Então, tem a Embraer, a Alemanha acho que tem Lilium, tem Volocopter e por aí várias outras tentando chegar nisso. Como transporta pessoa, você tem a questão de segurança. Então, você tem a barreira tecnológica, que é fazer, e você vai ter a barreira documental, que é provar que é seguro, a ponto de você ter isso voando em cima da cabeça de milhões de pessoas. Né? Mas pequeno e médio porte, em São José dos Campos, a gente tem o Parque Tecnológico. Dentro do Parque Tecnológico tem um sistema de incubadoras, e várias incubadoras fazem pesquisas com drones. Eu trabalhei, antes da Embraer, eu trabalhei numa empresa que foi incubadora, e ela tinha o desenvolvimento na parte de drone, na época era Avante, né? Para operação em oleoduto. Tinha um contrato para a Petrobras, tinha uma outra empresa que desenvolvia o drone, e a gente era responsável pelo sensoriamento e controle, né? Que é a parte do microcontrolador, GPS, sensor, para poder fazer esse sistema embarcado. Quando você escala, sistemas de sistemas, começa a ficar várias empresas. Então, você tem uma peça que vem da China, outra pessoa está fazendo do lado. Então, é comum você ter essa mistura de todo mundo. E dificilmente você vai ter tudo feito num local só. Tá? Isso é verdade, eu concordo plenamente com você. Hoje é muito difícil bater a China. Se você vê com o Covid, os Estados Unidos, os Estados Unidos, tiveram muito problema de produção. Nós temos problemas de produção até hoje. Se você olhar as notícias, a GM, Ford, todas as operadoras de carro estão reduzindo a previsão de fabricação de carro por falta de silício. Não tem processador para colocar no carro. Pode parecer estranho, mas um carro hoje em dia tem na faixa de 100 componentes de silício, a base de silício. Muita coisa. É muita coisa. A gente às vezes não tem noção de quanto componente eletrônico está no nosso dia a dia, né? É Sim. Muita coisa, muita coisa. Hoje o carro ele vem todo equipado, né? E eu acredito muito na parte autônoma. Temos muitas barreiras ainda. A gente teve, infelizmente, o Tesla está quebrando muitas barreiras, a empresa Tesla, né, com o carro autônomo. A gente teve um acidente esses tempos, mas eu acho que não vem para trazer
um lado negativo da tecnologia, mas vem para mostrar também que a gente está crescendo e também tem que se tomar cuidado. O lado da segurança é muito importante também, né? A segurança, todos os sistemas, quando você trabalha com segurança, ele não é 100% à prova de falhas. Não existe nada à prova de falhas. Mas o caminho da tecnologia é sempre provar que a tecnologia nova é mais segura do que o que você tem hoje e você sempre caminhar para ser mais seguro. Então, o Tesla, ao primeiro momento dele, ele tem que se provar que ele é mais seguro do que um ser humano. Você tem os fatores de acidente que o ser humano causa, e se você tem que provar que o Tesla é mais seguro que um ser humano. Ele vai ocorrer em acidentes. Os acidentes têm que ser investigados, aí você realimenta o sistema para não acontecer outro acidente deste tipo. Né? Sim, eu concordo plenamente. Estamos crescendo e fiquei muito feliz de saber que o Brasil está com uma pesquisa aí nessa parte. Muito legal mesmo. Sim, a Embraer já mostrou o protótipo do carro e tá bem avançado, sim, nessa área. Que legal. Pri, passa a palavra. Muito obrigada, Fábio. Estamos caminhando para a finalização da nossa palestra. Fábio, antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos. A gente hoje, olhando para a tua trajetória profissional, engenheiro da Embraer, é o sonho da maioria dos nossos alunos, a carinha do Tomás lá, os alunos do primeiro ano e para a turma do quinto, principalmente. E a gente está vivendo um momento muito tenso, né? A gente está passando todo esse momento de pandemia, eles estão vendo uma vida profissional incerta. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles, porque a gente olha o teu palco hoje em dia, mas a gente não conhece os bastidores, né? Como foi toda a tua estrada para chegar até aqui. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles. Eu ia falar assim, perseverança, né? Você faça o que você gosta, não o que você acha que vai dar dinheiro, tá? Porque você vai acabar ganhando dinheiro ou respeito por aí, fazendo muita coisa que você gosta. Porque se você faz o que você gosta, você tem paixão, você tem comprometimento, você geralmente fazer só o que te pede não é muita opção. Por quê? Porque você quer fazer mais, você quer fazer melhor. Mas só isso tá bom? Não, mas eu quero melhorar um ponto. E é nisso em que você acaba se destacando na sua área. Tá? E o que dá dinheiro hoje, amanhã pode não dar dinheiro, pode não existir. O que você começou como um hobby, vira seu trabalho. Então, várias pessoas que você vê aí de histórico, começou com nada era certo, nada dava dinheiro. Muitas das pessoas que estão hoje, por exemplo, em YouTube, começou de uma época que o YouTube não tinha pagamento. Sabe? Isso de graça, né? E são as pessoas que ganham dinheiro hoje. Quem entra hoje, dificilmente vai ganhar dinheiro. Você olhar qual é a tendência hoje, você vai estar seguindo uma tendência que amanhã pode não existir. Faz aquilo que você gosta, se preocupa em aprender, sempre aprenda, independente do que for, qualquer aprendizado pode servir para alguma coisa, qualquer aprendizado é válido, mesmo que não seja relacionado ao seu trabalho, né? E eu acho que é isso, não sei. Adorei a palavra persistência, adorei, porque às vezes o aluno, né, o profissional, ele quer algo, mas ele não quer 100%. Ele não está, né, não é, Carol, que a gente sempre comenta, ele não está disposto a passar por... Porque não vai existir carreira linear. Eu não tive nenhum problema, eu cheguei lá na Embraer, deu tudo certo. Pelo contrário, não é? Muitas coisas vão acontecendo ao longo do processo, a gente tem que ir mudando a rota. Sim, e todo mundo, se você for pegar em meio ou fim de carreira, vai contar os perrengues que passaram. Muito pão com ovo,
noites que viraram, dias e noites em laboratório, despertando. Vale, é. Eu nem me falo. Eu lembrei, verdade. Às vezes não dá certo lá nos experimentos, tem que começar de novo. Quem é da área acadêmica, o paper, geralmente você começa o paper com um objetivo e no meio o objetivo não se cumpre. E não, é normal. É normal não dar certo, é normal errar. É só um jeito que você descobriu de não fazer. Muito legal. Mais alguma pergunta, Tomás, Carol? Estamos caminhando para a finalização do nosso evento de hoje. Fábio, eu nem tenho palavras para agradecê-lo. Nossa, muito obrigada. O Tomás falou com você no mesmo dia, você já estava disponível. No outro dia, Carol já fez uma reunião comigo com o professor Edival. Então, assim, não tenho palavras para te agradecer, a sua disponibilidade, como a sua generosidade em compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Então, o professor Nelson pediu para convidá-lo novamente quando você estiver por Araçatuba. Convidei ele para conhecer Araçatuba, Carol. Que legal! Tomás, eu falei que a gente tem uma turma boa em Araçatuba. Vai gostar. Então, bem-vindo para conhecer o campus do Unisalesiano, tá? Gostaria de te agradecer. Muito obrigada, Carol. Obrigada pela parceria, foi ótimo. Sempre obrigada, Pri. Sempre juntas. Fábio, muito obrigada aí por dedicar seu tempo, ensinar um pouco aí para os nossos alunos, porque vocês são muito inspiração para eles. Eles são o que os alunos querem ser, né, Carol? Então fico muito feliz. Obrigada mesmo. Disponha. Se ficou alguma coisa, depois você pode entrar em contato. Eu sei que foi pouco tempo, né? Então, cada bloco daquele que eu mostrei Eu, por exemplo, trabalhei muito especificamente com a parte de sensor inercial e na parte de GPS, lei de controle, é um time, dentro da Embraer, é um time inteiro, né? Os componentes são muito amplos, né? Você tem infinidade de coisas ali, mas eu tentei ser o mais sucinto possível para não confundir. Né? Não, eu fiquei encantada. Eu dou a matéria de controle servo e quando você começou a falar de controle, eu sei que aquelas caixinhas ali são monstruosas. Sim. É muito legal. Sim, eu entendo. Eu já tive na prática o servo controlador tentando. Você bota um PWM ali, bate para o outro lado. Aí você coloca o PWM, sei lá, a tomada tá no terra errado, aí o servo fica pulando. Você bota o osciloscópio, dá loop de terra, o negócio fica louco. Eu achei muito legal. Sua palestra, assim, depois que eles assistirem, eu vou usar em aula, porque é muito bacana o que você falou. Assim, trazer Perfeito. Um pouco para eles. Nada. Tomás, muito obrigada, viu, meu querido, por ter trazido seu tio. Muito obrigada por representar nossos alunos da engenharia. Parabéns, viu, pelo teu esforço, pelo teu network fortíssimo. Fortíssimo. Não, eu que agradeço a chance de estar participando aqui, você, a professora Carol. A gente que agradece, Thomas. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, pessoal. Continue com o nosso evento.